Sejam muito bem-vindos ao Giro no Cuidado, um podcast do Hospital Mãe de Deus com o objetivo de abordar temas relacionados à experiência do cliente, com pessoas que fazem a diferença no cuidado e no dia a dia dos nossos pacientes e seus familiares. Eu sou Pamela Barata, ouvidora e head de relacionamento com clientes do Hospital Mãe de Deus. E eu sou Helena Schwonk, gestora no Hospital Mãe de Deus e apaixonada pelo tema. Que a experiência do cliente deve ser visto como um tema estratégico, ninguém mais tem dúvida. Toda interação é importante. Desde que o cliente toma conhecimento da sua marca, produto ou serviço, já se cria uma percepção. Querendo ou não, nos esforçando ou não, a percepção está ali, no coração e mente da pessoa. Então, como queremos agradar, satisfazer, encantar e surpreender os nossos clientes, olhar cada passo da jornada é fundamental. Em um hospital, isso é potencializado. Primeiro, entender quem são os nossos clientes. Aqui, contemplamos nesse conceito colaboradores, médicos do corpo clínico e, lógico, pacientes e seus familiares. E quando falamos dessas pessoas, queremos que se sintam em casa, com todo o acolhimento e cuidado que merecem. A percepção já é normalmente elevada, já que estamos falando de um grande hospital com alta complexidade, com corpo clínico altamente qualificado, com tecnologia de ponta à disposição. Então, depende de nós, colaboradores, administrativos e de todos os profissionais da saúde fazer a diferença, entregar o nosso melhor em assistência e cuidado. Nesse segundo episódio, para falar sobre cuidado individualizado e dar uma pincelada em cuidado integral, convidamos Natália Peixoto, enfermeira com mais de 10 anos de atuação, com especialização em enfermagem hospitalista e MBA em gestão hospitalar, que atua hoje como gestora de relacionamento médico e clientes do Hospital Mãe de Deus. E Júlia Santos, técnica de enfermagem, há 6 anos aqui no Hospital Mãe de Deus e formada recentemente em enfermagem. Para quem não está por dentro desse tema, e para começar esse papo, chamo Natália Peixoto. Olá, então, primeiro, muito obrigada pelo convite, gurias, é uma honra, é um prazer estar aqui nesse pod que já nasce com toda a nossa cara, né, desse giro do cuidado e o quanto a gente valoriza, né, e aí eu puxo a brasa pro meu assado, que eu sou uma entusiasta do tema de experiência do paciente, o cuidado e a atenção que a gente tem que ter com as famílias, porque são clientes juntos, né? Então, trazendo um pouco do que a Pamela falou, e trazendo assim, experiência do paciente, né? Dentro dos clientes ali que a Pamela citaste, a gente tem o cuidado centrado da pessoa como um pilar dessa experiência, né? A gente sabe dessa experiência total, que todos os contatos são relevantes com o paciente, com a família, que a experiência dele com a nossa instituição, com a nossa marca, já inicia muitas vezes no domicílio, quando ele tenta agendar uma consulta, quando ele tenta agendar um exame, e o quanto hoje, cada vez mais, né, a gente vive uma era da tecnologia, da agilidade, da rapidez, e também porque quem tem uma necessidade, ela quer ser atendida o mais rápido. E a gente está aqui para isso, né? Para ser resolutivo, mas para encantar e acolher quem precisa. Então, eu vou só pincelar, como a Pamela trouxe, né? O conceito, porque eu acho que o que a gente tem na prática, ela é muito rica. E eu tenho hoje uma super colega enfermeira comigo para me ajudar com esses exemplos da vida real, né, Júlia? Mas então a gente tem, trazendo de conceito, assim, experiência do paciente, a segurança e a qualidade, o cuidado centrado na pessoa e a excelência nesse atendimento, na experiência. E dentro do cuidado centrado na pessoa, a gente tem outros pilares, né? A ativação, o engajamento, a educação do paciente. A gente sabe que um paciente ativado, eu não vou contar, não vou dar spoiler mais, porque outros convidados também vão vir aqui contar para os nossos ouvintes, né? O que é isso e o quão isso é importante, faz a diferença no dia a dia. Mas a gente fala do cuidado integral, né? E no sentido das dimensões do cuidado que a gente tem hoje como uma
teoria norteadora dentro, né, desse pilar, que é as necessidades físicas, emocionais, espirituais, sociais e culturais do paciente. E cultura vai muito da biografia de cada indivíduo, né? O que ele carrega na sua mochila e no momento que ele está aqui conosco. O que vem junto? Que história é essa, né? Então, já nos leva para o cuidado individualizado. Quando a gente pensa em cuidado integral e todas as necessidades dos indivíduos, a gente sabe que cada um é um, né? E o quanto, e nós conversávamos, a Júlia e eu, nós viemos de uma formação na área, né, da saúde e trazendo a enfermagem, que ela é muito na caixinha, né? A gente falava. A gente vem com muita formação em escalas, em checklists, porque precisamos seguir protocolos, né? É necessário, faz parte do nosso dia a dia e ele tem que ser assim. Mas, e quando a gente fala de cuidado centrado na pessoa, e ele é recente, né? A gente vem falando mais dos anos 2000, principalmente aqui no Brasil, mas o quanto é disruptivo. Né? Parece simples a gente alterar uma escala de banho ou a gente priorizar um curativo, uma troca de fraldas. Eu estou trazendo exemplos aqui nosso do dia a dia na assistência ao paciente, mas o quanto é complexo. E acho que a Júlia tem vários exemplos maravilhosos para nos trazer. Júlia, por favor, contribua conosco. Seja muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, também estou muito agradecida e honrada pelo convite, né? É um assunto também que eu sou apaixonada. Eu acho que o fazer a diferença pelo paciente devia ser automático, assim. Mas a gente sabe que isso é uma construção, né? Então, eu tento sempre pensar em me colocar no lugar do paciente, né? A empatia é um dos nossos pontos fortes aqui no Mãe de Deus também, né? Por conta disso. E eu venho construindo a minha profissão, minha carreira, em cima disso. O que eu gostaria que fizessem comigo, se fosse eu aqui nesse leito, ou um familiar meu, né? Então, e são pequenos detalhes, é como a Nath falou para nós, né? A escala de banho, que é uma coisa fixa nossa, dá para ser desconstruído, né? Aí eu posso trazer um exemplo que aconteceu comigo essa semana mesmo. Eu estava na segunda em uma escala específica, com um certo número de pacientes, que tinha 2 senhoras que eram banhos meus, e no dia seguinte eu não estava naquela escala. E essa senhora do leito pediu se eu poderia dar o banho nela, porque quando trocou no dia seguinte era um menino que estava com ela e ela se sentia envergonhada. E eu olhei para ela e falei assim, claro, eu só vou dar prioridade para as minhas meninas da minha escala primeiro, mas depois eu venho em ti, tudo bem? Dela, não, combinado, desde que tu venha, tá tudo certo. E é isso, é o se colocar no lugar, né? Eu também não gostaria que um menino me desse banho, e eu sou da área, né? Tô acostumado, sei que a gente tá acostumado, né? Mas é a questão da biografia, né? Da nossa cultura, né? Ô, Júlia, vou aproveitar e fazer uma pergunta, assim, que é um conceito que a gente ouve muito no cuidado centrado na pessoa, que é a escutativa, que tu acabou de falar. Então, Natália, né, ou Júlia, quem se sentir mais à vontade de falar sobre o que é, então, essa escutativa e como é que a assistência faz isso no dia a dia com os pacientes. Por experiência minha, é o estar atento aos detalhes, os mínimos detalhes. É o realmente estar presente naquele momento ali para aquele paciente. A gente sabe que em muitos locais, por rotina, a gente vai entrando só ver sinais, né? Que é uma das nossas assistências, né? Ou dar medicação, ou dar um banho. Faz tudo tão monótono, né? Automático, no automático, que não se coloca ali naquele espaço, naquele momento. E eu penso assim, nesse momento eu estou atendendo a Pamela, nesse momento eu estou atendendo a Nath. Então, minha atenção vai ser total para ela. Tanto é que quando algum colega, enfermeiro ou técnico vai me procurar em algum leito para me falar algum recado de pacientes diferentes, eu falo, me dá 10 minutos. Assim que eu sair daqui e terminar de atender, eu vou te dar atenção. Então, naquele momento a minha prioridade é o meu paciente. E nesse momento a escuta vai estar
totalmente voltada para ela. E aí tu vai ficar atento que aquela pessoa tá de aniversário de casamento naquela semana, ou tá de aniversário, porque eu, Júlia, amo aniversário. Então, eu fico um mês antes avisando todo mundo que... Sou dessas também. Eu também, amo. Eu aviso todo mundo. E é exatamente isso. O paciente também é assim, né? Ele também, o nosso cliente, né? Ele também está nos dando recados constantemente. E aí, tu estar ali naquele momento, prestando atenção, tu vai pegar coisinhas assim, ó, que pra ele faz toda a diferença. Excelente, assim, né? Eu tava aqui escutando a Júlia e lembrando de uma história que a gente tem na biografia do Mãe de Deus, que são construções diárias, né? E muitas construções e complexas. Mas a gente teve, há uns 2 anos, um paciente que estava internado já há uns 2 meses conosco. E ele comentou com um profissional que estava fazendo assistência e prestando atendimento que ele gostaria muito de almoçar com os pais. Que fazia muito tempo que ele não tinha esse momento em família. E o quanto conecta com o que a Júlia traz, né? Muitas vezes é na hora do banho, é na troca de um curativo, é na fisioterapia, é no momento com a nutricionista, enfim, né? Com a fono, independente profissional, né? O quanto a gente precisa entrar naquele leito, por mais que a gente saiba que tenha mais 6 pacientes nos aguardando, mas os 2 minutos, 3 que eu tenho para estar ali, a vida real é assim, né, Júlia? Às vezes a gente tá aqui trocando um curativo de um catéter e já pensando nos outros 3 ou 4 pacientes que precisam da gente tão logo. Mas esses 2 minutos eu estar plenamente ali, atento e ouvindo e dando qualidade para aquele momento. E assim a gente teve com esse paciente, ele queria muito uma feijoada para compartilhar com os pais. E a gente organizou e fez esse momento da feijoada, organizamos com a família, né, tudo dentro do que ele podia consumir. E a gente proporcionou esse almoço para a família. 2 dias depois, a mãe dele teve um AVC hemorrágico, né, enquanto estava acompanhando o filho. E ficou um tempo conosco na CTI e veio a falecer conosco. E logo em seguida que esse paciente teve alta para casa, o pai dele teve um infarto e também veio a óbito. E eu me emociono e me arrepio quando eu conto essa história, porque para mim ela é muito simbólica, assim, de o quanto a gente faz a diferença na vida das pessoas, né? Dentro do Hospital Mãe de Deus foi a última refeição dessa família. Que bom que a gente teve um colega que estava atento, que estava disponível, que estava, né, plenamente com aquela família, com aquele paciente, que valorizou um pedido que a gente pensa tão simples, né? Um almoço em família, mas para quem está no momento de fragilidade, no momento, né, 2 meses internado, e eu sempre falo, né, que quando qualquer pessoa que vem para um hospital, mesmo que seja para um momento de felicidade, que é ganhar um nenê, é um momento difícil, é um momento de angústia, é um momento de medo, de dúvidas. Então, a gente tem uma responsabilidade tão grande, né, de verdade, assim, atender e prestar uma assistência e um olhar atento, uma escuta ativa e afetiva com as pessoas, porque eles dependem dessa nossa disponibilidade para, aí a gente fala, né, da experiência, uma experiência completa e nem sempre o desfecho vai ser o que a gente gostaria, mas é o que a gente de melhor pode entregar para as famílias e para os pacientes. Eu lembro desse caso também, assim, acompanhei mais de longe, mais da área administrativa, mas ele é um caso, ele é uma história bem emblemática, assim, e o quanto a gente tem que fazer isso todos os dias, né, Nath e Júlia. Mundialmente tem uma campanha que se chama, né, O Que Importa Para Você, em junho, e, enfim, uma campanha que estimula que os profissionais de saúde, né, assistência, enfim, troquem ideias e conversem e perguntem para os seus pacientes, né, e familiares o que importa para você. E a gente, por muitos anos, já fez essa prática também, mas
a gente vê que o nosso desafio é não ter um dia né, para fazer isso. É a gente fazer isso todos os dias, né? Que todos os dias a gente se importe com quem está ali, né? Com a gente, dedicando a confiança total, assim, né? A sua vulnerabilidade no Hospital Mãe de Deus, nos profissionais de saúde. Então, mas também vejo que isso é uma caminhada que eu acho que nós estamos fazendo, né? Acho que a gente tem muito chão para andar ainda, né? Comentávamos aqui nos bastidores, a Júlia, nessa situação do banho, o que o outro colega ia pensar que ela estava assumindo o papel dele e eventualmente a gente também vê uma situação de um banho que toma o banho sempre de manhã e aqui no hospital está escalado para de tarde. E o quanto pode ser importante para essa pessoa o banho de manhã. E o quanto os nossos processos ainda merecem um olhar na perspectiva do cliente, centrado no paciente, na família. E não o que é bom para a gente, como é que a gente pode funcionar melhor, mas é a partir da necessidade dele, né? Então eu vejo isso como um desafio. Queria escutar vocês um pouquinho sobre isso, assim, de como vocês veem, assim, né, de uma forma geral, aqui, trazendo um pouquinho da nossa realidade, mas de uma forma geral, porque Nath trouxe aqui pra gente, é novo, né, é um conceito novo. E esses desafios, assim, como é que a gente pode cada vez mais trazer o que importa para você e todos os dias? E o que a gente faz hoje no hospital? E uma coisa importante, assim, quando tu falava, eu fiquei pensando que a gente vê muito na literatura também, assim, cuidado centrado na pessoa não é fazer vontade de paciente. Perfeito. Né? Não é isso. É também, muitas vezes, quando possível, mas o que a gente sabe? O cuidado centrado na pessoa é valorizar, né, a biografia, a história, a cultura, os costumes, enfim, daquele indivíduo, mas também ativá-lo, engajá-lo e educá-lo, porque a gente sabe que quanto mais por dentro, mais convidado a entender o seu processo, né, se é doença ou qualquer necessidade do paciente naquele momento, mais sucesso a gente vai ter, tanto com o tratamento, engajamento dele com as orientações, a educação para o seu cuidado. Então, não é fazer vontade, mas sim é que ele consiga entender o que faz sentido naquele momento, o que é o melhor. E uma coisa que eu sempre falo decisões técnicas da equipe técnica. Né? Então, às vezes a gente coloca uma responsabilidade muito grande na família, e um clássico é para entubar ou não é para entubar, né? Isso é uma decisão técnica, médica, né, equipe multi, do que é o melhor para aquele paciente naquele momento. Mas, até chegar esse momento dessa decisão, o quanto o paciente foi envolvido para essa decisão ela ser natural. Né? Então, e eu tive o exemplo comigo, como paciente do banho, né? E eu trago e falo sobre isso, porque em 2021, no início do ano, tive uma queda em casa, uma bobagem, assim, mas fraturei o cotovelo, rompi todos os ligamentos, precisei de cirurgia. E aí eu sou corém positivo, né? Enfermeira. Não, vou fazer cirurgia na quarta noite, quinta de manhã, no máximo eu tô em casa. Corém positivo é uma expressão de você. Corém é o nosso conselho regional de enfermagem. Sim, então, corém positivo já é, né? A última etapa do corém. Última etapa. Já é assim, ó, não quero ser paciente, eu sou enfermeira, é isso. Eu cuido, não quero ser cuidada, né? E a gente tem essa dificuldade, né, Júlia? Me ajuda, Júlia. Eu tive uma experiência com um paciente também, que eu lembro que a técnica falou pra mim assim: Júlia, se deixa ser cuidada. Aqui tu tá pra ser cuidada e não pra cuidar. Deixa a gente cuidar de ti também. Mas trazendo assim a minha experiência, então, na minha cabeça, quinta pela manhã, eu estaria na minha casa, tomaria o meu banho no meu chuveiro e tudo certo. E eu tive um pós-operatório muito ruim, com muita dor. Precisei ficar internada, de fato, né? E, enfim, o primeiro dia foi bastante difícil, e no segundo dia, mas aí eu consegui tomar um banho no final da tarde, porque eu já estava, né, um pouco melhor, e no outro dia, tudo certo, meu banho de manhã, porque eu sempre, a minha vida inteira, né, são agora já quase 37 anos tomando banho de manhã, e aí a minha escala era o banho da tarde, Júlia.
E aí, quando a técnica, eu lembro da expressão da minha mãe, que estava junto, a minha mãe me olhou e disse, que ela disse, de tarde. E a minha mãe já olhou assim, tipo, meu Deus, vai voltar a dor, porque ela vai pirar. E eu, né, querendo ser a boa paciente, eu disse, não, mas eu vou sozinha, a minha mãe me ajuda. Porque eu não queria. Para mim é inconcebível acordar e não ir para baixo do chuveiro. É automático, eu vou sonâmbula, mas é isso. Então, e as gurias, obviamente, me apoiaram, me ajudaram e foram lá porque eu passei mal no banho no dia anterior, então eu não podia estar sozinha. Então eu me comportei e esperei o final da manhã, e aí eu tive uma Júlia, assim, né, na minha vida, que deu todos os banhos e depois foi lá me apoiar. E é difícil, e tem dias que não vai dar para voltar nesse paciente, mas o quanto a gente precisa voltar e dizer, eu não vou conseguir hoje. Né? Mas ser transparente, comunicar, falar, voltar e dizer, olha, o que eu posso te ajudar? Eu não vou conseguir dar teu banho agora. Tem problema ser bem no inicinho da tarde, né? Então acho que a gente consegue, mas de novo, não é fácil o dia a dia, a gente sabe, é corrido, ele nos atropela, mas é voltar para o que a gente falava da escutativa e do estar disposto que eu acho que é o que faz toda a diferença. Verdade. Que é ver no nosso dia o que cabe fazer, né? Exato. E de novo, né, como tu trouxe, e que não passe dessa fronteira de uma decisão técnica, né? E por que não, né? Por que não fazer, né? Então, e aí de novo, né, o desafio de a gente ter aqui, né, no Hospital Mãe de Deus, quase 2.000 pessoas, né, colaboradoras, olhando para esse mesmo objetivo, né, com esse mesmo foco, né, do que é importante para aquela pessoa. Então, a gente tem aí uma cultura a ser transformada, né, de novo. Estamos no caminho, somos reconhecidos por esse acolhimento, já somos reconhecidos, né? Isso é muito legal, assim, a gente escuta muito dos pacientes, agora botando meu chapéu de ouvidora, né? Muitos elogios, assim, em relação ao acolhimento, em relação à troca de olhar, de estarem de corpo e alma, né? Mas ainda assim tem esses alguns melindres entre equipes, né, que a gente precisa realmente deixar de ter. Natália, agora falando assim mais sobre a parte do corpo clínico, né? Porque a gente está falando aqui de assistência, né? Da enfermagem, dos técnicos de enfermagem. Tu como gestora do relacionamento médico, né? E de clientes, de que forma esses valores nossos do Mãe de Deus são passados para os médicos que entram para fazer parte do corpo clínico aqui, né? Eu sei que tu acompanhas a integração desses profissionais aqui dentro. De que forma isso é passado para eles levarem adiante esses valores também na profissão deles? Ótimo questionamento, assim, Helena, porque a gente tem uma integração para os residentes, então todos os residentes que iniciam conosco, eu faço a fala, né, de experiência do paciente, o que é o nosso pilar de acolhimento, e tento traduzir um pouco no dia a dia, porque às vezes, né, quando a gente vem para o conceito, e de novo eu trago, né, não é parte da nossa formação. É muito técnico, né? A gente é treinado e formado para salvar vidas, para, enfim, atendimentos complexos, difíceis, e esse olhar, muitas vezes, ele não vem junto, assim, né? Então, a gente tem um momento com os residentes, que são, né, esses médicos que estão iniciando uma formação conosco. Então, o quanto a gente também tem o dever, né, de colocar nessa formação esse valor, né, que é tão rico para nós e tá no nosso DNA, né, enquanto congregação e da instituição. E também todos os médicos credenciados, os novos credenciados do corpo clínico, também a gente faz na integração, todos são, né, convidados a participar da integração, e a gente tem um manual que a gente entrega para esse médico que está iniciando no nosso corpo clínico, credenciado, também trazendo esse valor e trazendo a gente fazer a tradução para o dia a dia, né? Porque, claro, o médico está
dividido, se é um cirurgião, entre bloco cirúrgico, entre consultório, entre ver o paciente internado, e é uma dinâmica bastante complexa, ela é difícil. Então, o quanto a gente precisa também estar apoiando esses profissionais, os nossos médicos, a ter esses insights no dia a dia, né, de atenção. Só tem 1 minuto para estar com o paciente, e eu, quando estava na assistência, eu falava muito para os pacientes, porque os médicos chegam, eles ficam bastante nervosos já, porque, enfim, está esperando uma notícia, um resultado de um exame, então foca muito nisso, assim, no detalhe da doença, e o quanto cuidado centrado na pessoa, a gente quer olhar a pessoa de uma forma integral e com todas as suas necessidades. E eu dizia para o paciente, vamos anotar. Eu pegava um papel e a gente anotava. Quais são as suas dúvidas? O que tu quer perguntar para o doutor X amanhã? Eu quero saber isso, vamos deixar anotado, porque ele chega e aí depois eles chamam a enfermeira, né, Júlia? E aí a gente faz contato com o médico, enfim. E aí ele perdeu, por quê? Porque o médico ele tem mais 10 pacientes para ver e às vezes esse contato ele é muito rápido, porque, enfim, é a dinâmica, é a vida real. Então, acho que são formas que a gente tem também de estar apoiando essas famílias, esses pacientes, de ter exato, de construir esse momento para ele ser mais assertivo, mais objetivo, mas que ele consiga ter as suas expectativas sanadas, assim, né? Sempre tá ouvindo os pacientes também nessa questão da equipe médica, porque às vezes a gente vê o médico no corredor e tu viu que ele já passou no quarto do paciente, e aí dá tempo da gente entrar lá, e aí tu lembrou de perguntar tal coisa? Não, deu. Então vou lá rapidinho perguntar para eles e trazer a resposta, porque realmente eles esquecem. E tá ativo ali, né, com a escuta ativa e com a visão ativa, também faz toda a diferença para eles, né? E tá auxiliando os médicos também, né? Que, como a Nath disse, eles entram rápido, né? E às vezes eles passam por nós, fazem uma pergunta, assim, daí ou ele sai do leito. Eu sou se eu tô no carrinho, que a gente tem o nosso carrinho com as medicação, com o nosso computador, né, que a gente utiliza, e eu vejo que o médico saiu do quarto, passou por mim, eu sempre pergunto, e aí, doutor? O José, João, alguma coisa diferente para hoje, Então, tá atento, o que acontece na volta é a nossa assistência também, é o nosso cuidado É uma integral, forma, né, da gente apoiar e construir essa jornada do paciente. Tu trouxe, Julia, no início da conversa, assim, a questão do tempo, né, de estar atento, né, e para mim não existe tempo mais eficiente do que esse, né, o tempo do aqui e agora, né, e o quanto realmente tu estar entregue para aquela situação, o quanto tu pode perceber e fazer realmente essa diferença no cuidado, né? De tu tá atento àquelas necessidades, atento ao que tu pode fazer, quais são as soluções que tu pode trazer para aquela situação, né? E isso é muito inerente ao ser humano, muitas vezes, né? E por isso tantos aí cursos de meditação e pessoas buscando, e a própria ansiedade, né? O quanto a gente vive com a cabeça em outro lugar que não aqui agora. Então, acho que também é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, né? Talvez seja por aí o sucesso de ter um cuidado centrado na pessoa, assim, em toda a instituição, é a gente investir, assim, na habilidade das pessoas de viverem, né, o momento, né? Eu tenho o momento com o nosso paciente. Um outro exemplo de uma paciente que ela era bem novinha, eu acho que ela tinha 16 ou 17 anos. E quando o colega me passou o plantão, ela falou, ela não se abre muito, ela não conversa muito, assim, né? É só o básico, tipo, vou ver teus sinais, vou te medicar, tá bom, era só isso, né? E aí, quando eu cheguei no quarto dela, ela estava assistindo TikTok. E aí eu cheguei, me apresentei, como sempre faço, né? Falei quais eram as nossas rotinas para amanhã, que eu sempre comunico o que iremos fazer, né? Se tem algum exame, alguma coisa. E aí, quando eu terminei de ver os sinais dela, eu falei bem assim, e aí, até o final da tua internação, porque tu tem 10 dias de antibiótico, né? Tu escolhe um TikTok para nós duas fazer junto. E ela me olhou assim... Ganhou ela. Ganhei ela, né? Aí ela já só queria ser atendida por mim. Curativa era só eu que podia trocar. A gente falava todo dia, já escolhi nosso TikTok. No fim a gente não fez, mas ela estava sempre conversando comigo. Consegui trazer ela para perto de mim e pro cuidado dela. Porque era, se eu não me engano, era um abscesso que ela tinha, né? E uma jovenzinha.
morria de medo, né? De ir pra bloco, de ficar drenando, de fazer o curativo. O micropore era na região da orelha, então grudava no cabelo, né? Tinha que ter todo um cuidado realmente diferente. Ninguém gosta de ser puxado o cabelo, né? Então, quando eu ia lá, sempre ia na maior delicadeza e eu brincava com ela, porque a minha formação aqui no Mãe de Deus começou na maternidade. E aí eu brincava com ela que eu era delicada porque eu cuidava de bebês. E ela só queria eu por causa disso, né? E aí ficou na memória. Deixava bilhetinho pra ela também na cama, quando eu arrumava a cama. Deixava sempre quando eu ia lá e eu via que ela tava mais pra baixo, já tava cansada, porque o hospital cansa, né? A gente que tá aqui todo dia, a gente entende isso, né? Via que ela tava mais pra baixo, ela ia pro banho dela, já arrumava a cama e deixava um bilhetinho motivacional, assim, de bom dia, assim, vamos tomar café, vamos ir pra cima, vai dar tudo certo. E ela deixava, no final da internação dela, eu lembro que ela tinha todos os bilhetinhos do lado de um ursinho de pelúcia meu, que ela tinha deixado lá, na janela. Que legal, que história maravilhosa, Júlia. Eu acho que a gente tem também queria falar um pouquinho, na verdade a gente vai deixar isso para um outro momento, isso gera um outro episódio, né? Mas da importância dos concierges aqui nesses momentos também de escutativa. Júlia, eu queria te perguntar se alguma vez, com alguma experiência, claro que tem coisas que fogem da alçada de vocês, né? Mas de tu ter percebido alguma vontade, alguma coisa e ter passado para a equipe dos concierges para fazer alguma ação com algum paciente, isso já aconteceu? Já, hoje aconteceu 2 momentos. A gente tinha um paciente de aniversário hoje. E ele não era da minha escala. Eu já atendi eles em outros momentos, mas eu não sabia de qual era o aniversário dele, né? Mas a gente sabe. A colega comunicou no início da manhã, o paciente está de aniversário, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E hoje passou o pessoal tocando violão e cantando música pelo Dia da Mulher, né? E aí, quando ele passou por mim, eu chamei o psicólogo, o Matheus, de cantinho e falei assim, olha só, nós temos um aniversariante, então tu vai lá tocar pra ele o parabéns. O Matheus é um psicólogo maravilhoso que a gente tem, né? E possivelmente seja um dos convidados aí para falar de cuidado integral. E ele é também o nosso cantor, né? Uhum. Ele é 1001 utilidades. E aí eu pedi pra ele cantar parabéns. E em seguida já fui na hora ligar pra nutrição pra ver se já tava organizado um bolinho, alguma coisa especial pra ele, justamente pra deixar avisado. Geralmente a nutrição já tá engajada nessa parte também, tão atentos, né? Mas eu sempre ligo lembrando pra não passar em branco, né? E essa questão dos concierges, teve uma vez que eu tinha uma familiar, há pouco tempo, que estava um pouco descontente, assim, com algumas coisas que tinham acontecido, né? Questão de doença, tratamento. E quando eu cheguei no quarto, ela não estava feliz, né? Eu vi que ela não estava feliz com as coisas que aconteceram anteriormente a minha pessoa ter entrado ali, né? E aí eu olhei para ela e falei assim, eu sinto muito pela tua experiência anterior não ter sido muito boa, mas o que eu posso fazer nesse momento para melhorar a tua jornada aqui conosco. Aí ela me passou algumas coisas e ela falou assim, mas eu preciso que alguém escute tudo que eu preciso falar das outras pendências que eu tenho, porque uma coisa é eu entregar uma toalha, uma água, um cuidado que eu posso dar, mas quando tem reclamações de outras equipes, né, realmente passa um pouco da minha alçada. Então eu pedi pro pessoal da ouvidoria ir lá, falar com ela, e aí ela se sentiu bem melhor. Ficou acho que umas 2 horas, acho que foi o Ângelo ou o Henrique que foi, não lembro, mas foi um dos dois. Ficou umas 2 horas conversando com os guri e depois ela assim, muito obrigada, eu precisava desabafar. Porque às vezes, na verdade, a Pamela, como ouvidora, pode dizer isso pra gente melhor do que ninguém, mas que o paciente, ele só quer ser ouvido. Tem muitas vezes que o paciente, de repente, vai fazer uma reclamação, aí ele é acolhido de uma forma que ele nem quer mais fazer reclamação, né? Muitas vezes acontece mesmo. Os clientes usam muito a palavra desabafo, né? Eu queria fazer um desabafo. Mas, na verdade, por trás desse desabafo, assim, a gente também, né, somos treinados a ter essa escuta já, né, com outro olhar. A gente consegue ver oportunidades ali, com certeza. E sim, ter esse espaço de escuta, eles entenderem que a gente está tratando isso de uma maneira séria, né, de que a gente vai dar um retorno, de que a gente pretende, né, isso a ouvidoria, ela nasce para isso, né, de mudar um processo a partir daquela insatisfação, daquela reclamação, assim, e ele percebendo isso, golaço pra gente, assim mesmo, porque ele se sente escutado e outros clientes ganham com este relato, né, porque a tendência é que a gente melhore o processo, enfim, para os outros também. Escutando vocês, né, a gente estava falando ali do aniversário, nós somos um hospital pet friendly, né, e
É perigoso falar isso no podcast, né? Porque eu não sei qual vai ser a nossa audiência. E aí, daqui a pouco, a gente tá com todos os pacientes pedindo, né? Mas sim, somos um hospital pet friendly, com protocolos bastante rigorosos para a entrada do pet, né? A gente faz muitas atividades, assim, no pôr do sol, né? Atividades na rua. A gente tem um terraço onde a gente também já levou muitos pacientes, né? Para ver a luz do dia, para ver um pôr do sol, para ter um chá com a família, né? A Nath trouxe a questão da feijoada, já tivemos churrasco, já tivemos aniversário de 50 anos de casamento. Chá de fralda, chá no de meu caso. fraldas. Então, isso tudo é muito legal, né? Nos motiva muito, mas o quanto é importante mesmo a gente levar isso para o nosso dia a dia mesmo, sem talvez a necessidade desse momento mágico, né? O momento mágico, ele é maravilhoso, ele faz parte do nosso dia a dia. Muito dessas iniciativas, elas vêm da equipe assistencial, né? Também dos concierges, da ouvidoria, mas vem muito da equipe assistencial. Mas o quanto um banho, né? Voltando para a questão do banho, o quanto um banho é um momento especial, né? Para tu daqui a pouco ver os cuidados com a pele, daqui a pouco de tu botar uma musiquinha gostosa para o cliente ouvir, né? Relaxar, daqui a pouco é um desenvolver devolver a sua autonomia, a sua independência, num banho que não de leito. Então, assim, o quanto aquele momento ele também é importante se a gente fizer com toda atenção e cuidado, né? E é o detalhe, né, mas é também, além do banho, é a troca de curativo, é não deixar o paciente com a fralda suja, úmida, enfim, por um tempo excessivo, porque a gente sabe que tem consequências que não são boas pro paciente e assim, quando a gente pensa em experiência, né, a gente sabe que não é bom, né, estar com algo úmido no corpo, né, então é o detalhe, claro que nem sempre, né, quando que a gente falou, né, que a gente tem escala, se eu tenho uma escala com mais, né, 2, 3 acamados, é uma ginástica que a gente precisa fazer no dia a dia para esse cuidado. Ele não é fácil, né? Muitos dias do plantão é um quebra-cabeça. O que eu priorizo, né? Então, e eu acho que também a gente vem numa transformação assim, de pedir ajuda, né, de ter parceria, de ter um ambiente saudável, que eu sei que a Natália não vai conseguir lá trocar o paciente, mas a Júlia vai me ajudar, vai agilizar, enfim. Eu acho que ter esse ambiente rico de acolhida entre os pares, entre os colegas, também faz toda a diferença. Porque eu concordo completamente contigo, esses eventos chiques, né, eles são maravilhosos no dia a dia, porque a gente sabe que experiência ela é 95% emoção e só 5% razão, e emoção é o que eu gero, né, o que eu sou capaz de gerar de sentimento, de emoção para aquela pessoa, é o que fica na nossa memória. Então é um pouco disso, assim, né, esses momentos eles são emblemáticos, mas eu acredito muito que o dia a dia ele é transformador quando a gente consegue de fato e tem dias também que eu não tô num dia legal, né? Hoje eu vim assim, Júlia, olha só, eu já tive colegas que não estavam no seu melhor dia no plantão e na chegada já me avisaram, Natália, eu não tô bem hoje, eu tive um dia difícil. Porque assim como o paciente, ele também está passando, não só naquele momento, mas ele está preocupado com o filho que não está aqui, que está com outra situação familiar. Então, muitas vezes as reclamações, né, que a gente fala, as necessidades dos pacientes, não é nem a necessidade dele em função da internação, com o externo que está acontecendo na vida. Então, da gente conseguir também se pedir apoio, assim, né? De dizer, Júlia, hoje eu não tô bem, me ajuda, porque hoje tem vários pacientes com cuidados bem complexos e eu não tô bem, eu não vou conseguir dar o meu melhor. E tá tudo bem, né? Então, eu acho que também ter essas parcerias, esse ambiente saudável, assim, um ambiente de coleguismo, faz toda a diferença no cuidado. E acrescentando, o hospital tem criado essas oportunidades, né, de equipes que contagiam.
Temos o Anfitriões do Cuidado, né, que foi um projeto desenvolvido em 2020, se eu não estou enganada, né, que são pessoas que estão mais à frente, assim, nesse cuidado, nesse olhar, nessa escuta, né, e a gente tem desenvolvido esse trabalho para contagiar realmente os outros colegas. E tem também o meu setor, que é novo também, criado em 2021, foi o meu, que é o pool de enfermagem, né, que é um time concentrado que trabalha junto com o pessoal da qualidade, com a direção, né, em novos projetos e também contagiando os setores em que ele passa. Nós somos um time capacitado para trabalhar em qualquer setor do hospital. E a gente acaba contagiando também com o nosso jeito de ser, de coleguismo, né, de equipe, que é bem isso. Eu já passei por andares que não é fácil ser itinerante, né, não, Júlia? Era cada um por si, assim, né? E aí tu fica ali 15 dias, um mês, e o pessoal começa a ver que tu age diferente, que tu oferece a tua ajuda. Precisa de mim hoje? O que eu posso fazer para te ajudar? Meus colegas estão passando por mim, eu tô perguntando. Vejo que ele tá correndo. Precisa de alguma coisa? Eu também tô correndo, mas eu te ajudo e tu me ajuda, pode ser? Então, a gente tem criado esse contágio, esse ambiente, né? Tem desenvolvido e o hospital tem nos disponibilizado isso, né? Essa abertura para a gente fazer isso acontecer. Eu gosto muito de uma reflexão de se você pudesse se colocar no lugar do outro, escutar o que eles escutam, ver o que eles veem, sentir o que eles sentem, você faria diferente? Então, eu acho que é sobre isso, né? Tanto para os pacientes e as suas famílias, e quanto para os nossos colegas, o quanto, de fato, a gente pode transformar e melhorar. Com essa baita reflexão, a gente encerra esse episódio, então, o segundo episódio do podcast Giro no Cuidado. Júlia e Nath, muito, muito obrigada. Né? Foi uma honra estar com vocês. Admiro vocês duas muito como profissionais, como colegas. E vamos lá, como uma boa ouvidora, né? Chamar aí a voz do cliente. Eu fico pensando no que dizer hoje com relação ao período mais difícil da minha vida, que foi a minha bolsa rota, né, com 29 semanas da minha segunda filha. Só que hoje, quando eu lembro desse momento, ele foi amenizado por todo o cuidado, por todo o carinho, por todo o acolhimento que eu tive da equipe do hospital. E eu lembro com tanto carinho desses momentos que nem parece que foi tão sofrido como foi, sabe? Porque dia após dia eu recebi um carinho, era um bilhetinho que me dizia que mais uma semana tinha sido vencida e que eu ia conseguir, que tudo ia dar certo. E graças a Deus deu tudo certo. E eu nunca vou me esquecer daqueles dias. Encerramos aqui o segundo episódio do podcast Giro no Cuidado. Nos encontramos em breve. Até lá!